tava para estourar um monte de concurso público. Então ia sair auditor da Receita, ia sair o analista da Receita, ia sair o auditor, o agente, na época era agente de fiscalização financeira do Tribunal de Contas do Estado, iam sair vários concursos, TCU e o ICMS São Paulo, estavam todos para estourar naquela época, mais ou menos. E eu falei para minha mãe, vai sair um monte de concurso. E a gente tinha notícia dos professores, alguns professores eram da Receita, eram dos órgãos de controle, então a gente tinha notícias disso, né? E aí minha mãe falou, então é agora que eu tenho que vender essa casa? Porque é agora que você tem que estudar, minha filha. Ela falava, você não pode perder essa oportunidade. Eu falei, tá, mãe, mas talvez não dê certo. E aí, ela vendeu a casa. Ela vendeu a casa. E ela vendeu e mudou para uma outra cidade, mais para o interior, em que ela pudesse comprar uma casa boa, mais em conta. Ela mudou mais para o interior de São Paulo. E aí a gente alugou aqui no centro um apartamentinho bem pequeno. Ela me ajudou a alugar. Eu tinha um dinheiro guardado também. E eu pedi demissão. Quando minha mãe vendeu a casa, eu pedi demissão. Eu tomei coragem, cheguei lá, falei que não dava para eu continuar porque eu tinha outros projetos. Não disse que eu ia estudar para concurso, porque você falar em empresa privada que você vai estudar para concurso público é assim, coisa mais terrível que tem, que pode Então, acontecer. ninguém sabia na época que Não. você estava estudando, no seu serviço, que você estava estudando. Assim, amigos próximos sabiam, 2 ou 3, mas chefia, outras pessoas de dentro da organização, não. Não podia saber. Porque senão era um atestado de que eu não estava motivada a crescer profissionalmente ali naquele lugar, né? E aconteceu isso. E a minha mãe foi lá, e a minha mãe vendeu a casa, e eu vim para São Paulo. A gente alugou um apartamentinho, mas o dinheiro era bem restrito, né? E a pressão de todo esse movimento feito, esse apoio da sua mãe, o quanto que você sentiu? Sentiu pressão, não sentiu pressão? Como é que você estava emocionalmente nesse momento? Nossa, foi, né? Porque assim, eu me senti pressionada em vários sentidos, né? Primeiro, eu me sentia um pouco culpada da minha mãe ter feito esse movimento todo por minha causa, né? Você se sentia culpada? Culpada. Eu falava assim, gente, a minha mãe tá mudando para uma casa pior por minha causa. Então eu sentia muita culpa por causa disso. Então essa culpa me fazia querer passar o mais rápido possível para que que eu fosse um motivo de ter valido a pena tudo aqui, todo aquele Então essa movimento. culpa te ajudou. Me ajudou. A culpa me ajudou. A culpa me ajudou porque eu falava, não, eu não posso, agora eu tô assim, minha mãe fez todo esse movimento por mim, eu preciso retribuir de alguma maneira. Mas também me colocou uma pressão muito forte. Porque a minha mãe chegou e falou, olha, eu tenho tanto de dinheiro, aí eu juntei com o que eu tinha, eu vendi meu carro na época para juntar tudo, e aí a gente juntou tudo, eu guardei esse dinheiro numa aplicação, e com esse dinheiro eu ia pagando o aluguel. E eu fui estudando aqui em São Paulo. E aí, Jefferson, eu entrei na paranoia total de estudar 20. O que eu trabalhava na iniciativa privada, de trabalhar 16 horas por dia na iniciativa privada, eu comecei a estudar esse tanto. Eu levantava e não tirava o pijama, eu não saía de casa, eu só saía para ir para o curso quando tinha aula. E foi bem nesse momento que saíram 2 editais muito importantes nessa fase. Saiu o edital da Receita Federal, auditor, em primeiro lugar, e saiu o edital do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E eu fui para o cursinho lá presencial para fazer a matrícula nos cursos. Porque eu falei, agora eu vou fazer cursos de exercícios, eu vou pegar as matérias que são novas nesse edital, porque às vezes dava uma mudada nos editais, né? E aí eu fui para lá, e quando eu cheguei na porta, como o edital tinha acabado de sair, os editais tinham acabado de sair, tinha fila na porta de gente fazendo inscrição e brigando por causa de vaga. Tinha senha sendo distribuída e o povo quase se estapeando, É né? concurseiro, é? Quase se estapeando, né? Lá. E eu fiquei tão horrorizada com aquilo e assustada que eu falei, meu Deus do céu. E eram algumas pessoas que estavam ali que eu vinha acompanhando, porque eu fazia muitos cursos ali, que já estavam, ó, que eu sabia que estavam mais à frente de mim. Você percebe pela interação com o professor, você percebe a pessoa que está mais afinada que você. E eu falei, nossa, eu cheguei, parei e falei, não, eu acho que eu vou ter que fazer uma escolha agora. Não dá para eu me preparar para o auditor e não dá para eu me preparar para o Tribunal de Contas do Estado.
eu vou ter que escolher um dos dois, porque as provas eram uma num final de semana, outra no outro. Falei, eu vou ter que escolher um dos dois. Os dois não dá para eu fazer. E você já tinha estudado as matérias dos dois? As básicas, né? As básicas eu já tinha. Tinha algumas do Tribunal de Contas, tipo contabilidade pública, eu não tinha estudado. Mas aí eu falei, bom, é uma ou outra coisa diferente, né? E aí eu resolvi, eu olhei para tudo aquilo, para aquele cenário na minha frente, e falei, não, agora eu tenho que fazer uma escolha inteligente. Na época, a carreira do auditor de controle externo não era tão valorizada quanto é hoje. Hoje é extremamente valorizada, porque hoje até é auditor de controle externo. Na época era agente ainda. E nesse momento, eu falei, não, então eu vou pro Tribunal de Contas, eu vou me preparar para o tribunal, porque a concorrência na Receita era muito maior. O que o pessoal vê na Receita Federal que... Não o quê? sei, hoje eu já não sei, porque assim, hoje eu sou tão feliz no Tribunal de Contas que eu não sei, né, sinceramente. Mas eu imaginei que, assim, naquele momento, eu pensei assim, não, eu vou fazer uma escolha inteligente. Eu não tinha dinheiro para ficar muito tempo estudando. A minha mãe tinha falado, bom, a gente tem alguns meses para você conseguir, vamos tentar, juntas. Falei, vamos tentar. E aí eu fiz a escolha pelo tribunal e me empenhei no tribunal e, ao mesmo tempo, estava saindo o edital do analista da Receita. Eu falei, então eu vou analista da Receita, e que eu já tinha estudado quase todas as matérias praticamente, e vou fazer o do Tribunal de Contas do Estado. E me preparei para isso. E foi muito interessante, porque eu via, né, a sala da preparação para o auditor da Receita lotada, eu lembro que tinha cadeira quase que na porta. E na sala do tribunal, tinha assim, um terço das pessoas, né? Ali você já percebeu, tomei a decisão certa. Tomei a decisão certa. Então, não basta apenas estudar, há necessidade de você ter estratégia de qual concurso abordar. Ah, sem dúvida, né? Eu acho que a gente precisa. Primeiro, e eu acho que a escolha dessa estratégia a gente consegue com autoconhecimento, né? E sendo sincero com a gente mesmo, né? Eu podia naquele momento ter falado, não, eu vou tentar o auditor, porque... Não, eu fui muito sincera comigo mesma, de olhar para mim e falar o quanto eu me preparei até agora. Eu fiz uma pergunta muito, sem tanto me preocupar com as outras pessoas, eu olhei para mim e falei, quanto que eu tenho de estudo até aqui? Será que eu vou conseguir? Talvez não. Então, isso eu consegui me entendendo muito bem e sendo sincera comigo, né? Do que era possível naquele momento. Eu tinha que fazer o que era possível no momento. E O salário de auditor era maior do que o do Tribunal de Contas? Bem maior. Bem maior. Era bem maior e era também bem maior do que eu ganhava na iniciativa privada. Então, de todo modo, eu estaria dando uma alavancagem financeira ali na minha vida naquele momento, em qualquer um dos dois que eu fosse, no auditor maior, mas no Tribunal de Contas eu também teria. E no analista, o analista da Receita ainda não, porque o analista da Receita nessa época ainda era técnico. Técnico da... Era nível superior, mas era técnico. E aí o salário era mais baixo, muito semelhante com o que na época eu recebia na iniciativa privada. Eu falei, vou fazer. Porque pelo menos eu faço primeiro o de técnico, se eu não passar no tribunal e nem passar eu consigo o técnico e já consigo me manter por um tempo e consigo me estabilizar novamente, né? E aí acho que eu vou ter mais tempo para estudar também. Beleza. Vamos falar agora sobre preparação e técnicas de estudos. Por quê? Você tem que falar, pessoal, como é que foi sua preparação? O que você fez que você, caramba, isso deu certo? E o que você fez que você, caramba, você analisa hoje? Que não deu certo. Bom, o que eu fiz que deu certo, que dava certo para mim. E isso volto a dizer. Eu acho que a gente consegue saber o que dá certo pra gente e o que não dá com autoconhecimento. Entendendo o que para nós funciona, né? Então, para mim, sempre funcionou muito o resumo, fazer resumo. Eu tenho uma memória fotográfica boa, eu preciso de resumo e mapa mental. Até hoje. Eu vou estudar, eu preciso escrever alguma coisa. Só ler, para mim, não é o suficiente quando se trata de memorização. E ter uma memória de longo prazo, porque para concurso eu preciso ter uma memória de longo prazo.
Então, para mim, os mapas mentais e o resumo funcionava muito bem. Então, eu fui fazendo isso, eu fazia resumo. O que eu talvez não tenha funcionado muito bem. Eu fazia muito curso da mesma matéria, porque eu achava que eu tinha que fazer muito curso teórico de início. Então, eu fui fazendo teoria, 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 e eu não dava muita atenção para as questões. E isso, na verdade, me prejudicou um pouco, né? Porque eu não sabia, quando eu fazia muita teoria, eu não tinha noção se eu estava, como que estava, se eu estava memorizando de fato ou não. Porque isso a gente sabe quando a gente vai fazer a questão e se a gente está conseguindo aplicar o que a gente viu na teoria nas questões. E eu não tinha essa consciência. Então, para mim, eu estava estudando muita teoria. E aí, de repente, em algum momento, as pessoas falavam para mim: não, você tem que fazer questões. Eu tinha medo, acho, de fazer Medo, questões. insegurança. O Insegurança processo te gerou muita insegurança? me gerou, no início, fazer questões me gerou muita insegurança, porque eu olhava e cada vez que eu errava, eu falava: ai meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, eu não tô conseguindo, eu não vou chegar onde eu quero, preciso chegar. Então, sim, me gerava insegurança fazer questão, me gerava ansiedade, eu não sabia lidar com o erro das questões. Eu ficava me sentindo mal, aí eu queria voltar toda a teoria, e aí eu não pegava, eu tinha a sensação, se eu errasse duas, três questões ali, eu tinha uma sensação que eu não estava sabendo nada. Eu não tô sabendo nada disso. Então, para mim, aí eu queria voltar tudo quase para estudar. Não, eu preciso fazer mais curso teórico. E não era Aí isso. investia no curso Aí eu investia no teórico curso teórico. e o tempo passando E o tempo e a pressão passando. E o aumentando. tempo Como é que passando. você geria todas essas emoções ali? Porque na prática você fazia curso e você tinha alguma válvula de escape. O que você fazia? Olha, Jefferson, acho que isso foi um dos grandes pecados que eu cometi na época de estudar para concurso. Um dos grandes erros que eu cometi, não ter válvula de escape. Eu não tinha válvula de escape. Eu não fazia uma atividade física, eu me alimentava super mal, porque eu estava morando aqui já nessa época sozinha. E eu, assim, eu comprava uma pizza e essa pizza durava 3 dias para mim. Que eu comia dois pedaços, dois pedaços, dois pedaços, sabe? Para economizar, porque eu achava que eu estava economizando tempo de não preparar nada para mim. Eu achava que eu estava perdendo tempo de dar uma saída e ir num restaurante por quilo na esquina e comer decentemente. Então, assim, a minha alimentação, eu pequei na alimentação e eu pequei de não fazer uma atividade física e de não ter momentos de lazer. Eu achava que, como eu tinha largado de trabalhar para estudar, como minha mãe tinha feito todo aquele movimento, eu tinha que só estudar. Você se punia. Eu acho que de fato era uma certa punição, né? E era um medo e assim uma sensação de que se eu não estivesse na frente de um livro, eu estava perdendo tempo. Eu tinha uma sensação assim, não, eu não tô na frente de um livro, eu tô perdendo tempo. Eu não tirava o pijama, eu levantava e aí mais uma coisa que eu comecei a pecar, eu comecei a trocar o dia pela noite. O meu apartamentinho que eu morava dava para 9 de julho, ali no centro de São Paulo, e dava para 9 de julho. Era muito barulho durante o dia. E me incomodava um pouco, assim, para estudar. Então, e para dormir, não. O que eu comecei a fazer? Como a noite era mais silencioso, eu comecei a estudar de madrugada e eu dormia durante o dia um pouco. Dormia de manhã e estudava tarde, noite, madrugada. Aquilo foi me deixando meio cansada, porque, né, na verdade, o ser humano, ele não foi, mesmo quem tem empregos noturnos, a gente sabe que isso afeta a saúde a longo prazo. Mas você percebia que esse modelo de estudos você melhorava os estudos ou não tinha grande diferença? Não, eu achei que naquela melhorava assim. Eu ficava mais concentrada à noite, no silêncio da noite, sabe? O silêncio da noite me fazia bem para estudar. Eu gostava. Então eu aproveitava o silêncio da madrugada. Mas isso eu sabia que a longo prazo não ia ser contraproducente, né? Inclusive porque às vezes eu fazia aula, curso de manhã. Então, eu acabava chegando no curso cansada. E aí não era tão producente. E aí naquele momento eu achei que facilitou um pouco as coisas para mim, assim, de perder o medo de fazer questões. Eu fazia cursos de questões, tinham cursos de questões. E aí eu ia fazendo com uma correção guiada pelo professor, que já fazia uma revisão daqueles pontos da questão, e aquilo começou a melhorar um pouco para mim.
Então eu comecei a perder um pouco do medo das questões, assim, e comecei a ver o quanto era necessário, né? Até para a gente revisar o conteúdo e revisitar o conteúdo, são com as questões que a gente consegue fazer isso, eu acho, né?